Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. E se não estiver, creio que vai ficar. Amém? Peguem suas Bíblias se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Evangelho de Jesus, João, capítulo de número 2, versículo do 1º em diante, que diz assim: o casamento em Caná da Galileia. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra é muito poderosa. O que o Senhor está falando verdadeiramente ao meu e ao teu coração, o tempo de Deus é perfeito. Sabe por quê? Jesus já estava com tudo pronto, tudo organizado, tudo preparado para dar início a seu ministério. Mas é como que estivesse demorando para exercer o seu chamado, colocar em prática. Talvez ele estava procrastinando, empurrando um pouco mais para frente. Por quê? Ele já estava com os discípulos com ele. Entende, irmãos? E ele exerceu seu ministério com 30 anos de idade, aos 33. Entende, irmãos? E onde é que estava Jesus e Maria, a mãe de Jesus, né? Antes disso acontecer? Estava levando a vida comum, pois esse tempo de vida comum, também Jesus estava sendo aperfeiçoado, sendo capacitado, sendo instruído, sabe? Adquirindo conhecimento, sabedoria. Entende, irmãos?
E por que ela não falou que Jesus faria um prodígio ou um milagre antes do tempo? Porque, de fato, a hora não era chegada antes disso. Mas Deus usou a mãe de Jesus para dizer: não mais adiante, é aqui, é agora, onde tudo se inicia. Irmãos, foi tanto que ela não quis saber da desculpa de Jesus. Pois ele: por que você vem me dizer isso? Ele entendeu, mas ele disse: não é chegada a minha hora. Com essa palavra ele comprova, sabe, que ele compreendeu. Mas ele disse: não é chegada a minha hora. E Maria disse aos serventes, não quis nem discutir com ele ou, sabe, implorar, nada disso. Ela chamou, ela estava certa disso, que era naquele dia, naquela hora, naquele momento. Entende, irmãos? Que tudo tinha que ser iniciado. Deus usa quem quer, irmãos. E muitas das vezes, por um detalhe a gente não percebe. Então, abre os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. Fica atento nos céus, tá certo? Porque Deus pode usar a qualquer um para te dar uma direção, para te dar um posicionamento. E você precisa obedecer, quando verdadeiramente é o Senhor e você sabe disso. Então, vejam bem, no tempo certo, na hora certa, ela chamou os serventes da festa e disse: olha, façam tudo o que ele vos disser. Ai, irmãos, não é as minhas vontades, não é o meu querer. Sabe, os planos, os sonhos, os desejos, a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. O coração do homem faz planos, mas a realização final é o propósito de Deus na nossa vida. É a vontade do Senhor na nossa, sabe, história, no nosso legado. Então, irmãos, a vontade de Deus vai prevalecer na tua história, custe o que custar. Tá certo? E então, o que acontece? Jesus sabia que era chegada a hora, mas talvez ele quisesse se preparar mais, talvez estava inseguro, sabe, irmão? Mas não, quando tem que acontecer, acontece e ponto final. E ele já não rebate mais. Aí os serventes vêm, então a gente faz o quê? Jesus diz, dá uma ordem: encham todos os potes. Tinha 6 potes, que no meu ver não era um pote qualquer, era tonéis, porque comportava cerca de 100 litros de água. Entende, irmãos? Então, encheram totalmente, obedeceram, creram e teve a fé, além do mais, de Maria, que um milagre Jesus poderia operar na falta do vinho dessa festa de casamento. Então, irmãos, encheram e Jesus disse: pronto, agora peguem uma amostra e levem ao responsável da festa. E essa é a parte mais incrível. Esse responsável pela festa não sabia que
do milagre, dos sinais, do prodígio e maravilha que Jesus operou. Apenas os serventes, os garçons, como costumam falar nos dias atuais. E ele disse, gostoso. Geralmente as pessoas servem o vinho bom. E quando está perto do fim, ou já beberam muito, eles oferecem o vinho mais abaixo. Mais, sabe, ruinzinho. Ou inferior. Acontece que você guardou o melhor vinho, o melhor, para o final da festa. Para, sabe, deu o vinho bom no início, no meio e no fim. Então, é de se maravilhar, se espantar. E não era uma festa qualquer. Se fosse uma festinha só a família, os parentes, daria talvez 50, 100 pessoas. E Jesus fez um milagre, irmão, como se fosse para milhões de pessoas, ou próximo a isso. Porque cada barril, cada recipiente tinha capacidade para 100 litros. Meu Deus! Então, vejam bem, o nome de Deus foi glorificado. E, além do mais, teve outra função. Não só de fazer um milagre numa festa, mas também de alimentar a fé dos discípulos de Jesus, que andava com ele. Porque a palavra que está escrita, a palavra de Deus diz aqui, no mesmo texto, e os discípulos creram nele. Entende, irmãos? Simplesmente sobrenatural. Quem vive por fé, irmãos, quem caminha com Jesus Cristo vai viver esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas que o mundo não conhece, que o mundo não tem esse gostinho, sabe? Mas nós que estamos ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, não porque nós somos alguém, somos alguma coisa, não, por causa da graça dele, da misericórdia dele, que nos alcançou, que nos escolheu e nos trouxe para perto, tá certo? Então, creia mais em Jesus Cristo, pois ele pode operar milagre onde você menos espera. Ele pode dar o start em um sonho, em uma promessa, a qualquer momento. Pode acontecer em dias comuns, a qualquer momento, o de repente de Deus. Então esteja atento, esteja preparado, pois quando Deus decide fazer, é assim, da água pro vinho. Amém, amados? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Continua conosco, Senhor, nos permitindo experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua presença. Oh Senhor, que a nossa vida possa ser exemplo, possa servir de inspiração para muitas pessoas serem salvas, ser próxima a tua, ser amiga ou amigo teu. Faz aquilo que não podemos fazer, Senhor. Que a tua mão poderosa possa nos alcançar neste dia de hoje.
Pai, tem misericórdia dos meus irmãos. Entra com providência. Faz a tua parte. E a parte de cada um de nós nos incentive, nos abra os olhos espirituais para que a gente tenha o discernimento, o que é necessário para renunciar, o que é para aceitar, o que é para botar em prática o mais rápido possível, assim como aconteceu com Maria falando para Jesus que a hora era chegada mesmo sem pronunciar essa frase. Oh meu Pai, que a gente possa ter essa sensibilidade da tua presença e que o teu nome possa ser engrandecido cada vez mais. Não é sobre mim, é sobre nós, é sobre o corpo de Cristo aqui na terra. Pai, continua conosco, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui!